Bom dia. Hoje é quinta-feira, 30 de março. O Senado Notícias está no ar. E no penúltimo dia do mês, 4 comissões movimentam amanhã no Senado Federal. Confira conosco a agenda desta quinta-feira. Daqui a pouco, às 8 horas, Comissão de Agricultura e Reforma Agrária deve receber o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, que deve tratar das diretrizes e prioridades do Ministério para os próximos anos. Na reunião também deve ser escolhido o vice-presidente do colegiado. Às 9 da manhã, a Comissão de Meio Ambiente discute em audiência pública as conclusões do Grupo de Trabalho de Energia do Fórum da Geração Ecológica e os projetos apresentados pela comissão em razão desse trabalho. Também às 9 horas, a comissão temporária criada para acompanhar a situação dos Yanomamis e a saída dos garimpeiros faz audiência pública para debater a visão do governo federal sobre a crise na terra indígena, causas e possíveis soluções a curto, médio e longo prazo. E ainda às 9 horas, reunião da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Na pauta, o exame e votação da escolha de Luiz Fernando Correa para o cargo de diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. A proposta do governo para um novo arcabouço fiscal que pode substituir o teto de gastos deve ser entregue daqui a pouco ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que já convocou uma reunião de líderes para discutir o assunto. Está marcada para as 9 horas uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A expectativa é grande entre os senadores. O teto de gastos está em vigor desde 2017. Ele estabelece uma série de medidas fiscais para impedir o governo de aumentar despesas acima do que foi gasto no ano anterior, acrescido da inflação. Críticos da regra do teto sempre argumentaram que ela prejudica políticas sociais para as classes mais baixas. Nós esperamos que a proposta venha baseada em 2 fatores importantes. O controle das despesas, que é a questão fiscal, e também o espaço que possa dar condição ao governo de investir nas áreas sociais, sobretudo educação, saúde, que precisa de mais recursos para estimular a educação e também para o controle das doenças e investimentos para a construção de novas unidades. Eu espero que na reunião de quinta-feira a gente possa ter explicação, que a gente possa então fazer o debate, né? Eu já tenho inclusive na comissão requerimentos de convite do ministro para discutir a matéria. A ampliação do teto de gastos em cerca de 145 bilhões de reais no final do ano passado para permitir a continuidade do pagamento da Bolsa Família de R$ 600 reacendeu a discussão sobre um novo arcabouço fiscal para substituir o teto de gastos. A própria PEC da transição, que permitiu a ampliação do teto, estabeleceu essa obrigação do governo de enviar uma proposta nesse sentido ao Congresso. A nossa expectativa é de que ele seja, em primeiro lugar, algo que ajude o Brasil a não se enforcar. É super importante para o país que nós tenhamos uma âncora fiscal, que um tempo para aquele que está nos assistindo, às vezes pergunta para que serve isso? É simples, a gente não pode gastar mais do que recebe. Aquilo que está ruim pode ficar pior. Aqui, pelo menos, você conhece o que tem. Para você ir para um outro arcabouço, você precisa ter segurança do que está fazendo. E a PEC 46, eu entendo que seja mais prática, mais simples, mais inteligente. Pelo menos 4 comissões mistas para analisar medidas provisórias que perdem a validade no dia 7 de junho devem ser instaladas na semana que vem. O líder do governo no Congresso explicou que aguarda até amanhã as indicações dos membros da Câmara para a composição desses colegiados. As medidas provisórias que tratam, sobretudo, da organização administrativa do governo, que é a MP 1154, do programa Bolsa Família, do Minha Casa e Minha Vida e do CARF, essas medidas provisórias, nós faremos um esforço para procurar instalá-las na semana que vem. Nós estamos aguardando até amanhã essas indicações e tem uma manifestação de intenção do próprio presidente Arthur Lira de que são centrais à votação dessas medidas provisórias e elas não podem ser prejudicadas. Então,
em especial sobre essas MPs, há um consenso de que é possível ser feita a instalação delas, inclusive com a aquiescência do presidente Arthur Lira e dos líderes na Câmara. O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira uma medida provisória que autorizou a Caixa Econômica Federal a gerenciar o fundo do DPVAT. O texto segue para promulgação. A medida provisória editada no fim do ano passado autorizou a Caixa Econômica Federal a gerenciar o fundo do DPVAT em 2023. O seguro foi criado para compensar motoristas e pedestres vítimas de acidentes de trânsito. O DPVAT era administrado pela seguradora Líder até 2021, quando a empresa foi dissolvida e substituída pela Caixa. A MP limita o pagamento das indenizações aos recursos disponíveis no fundo do seguro. O DPVAT é financiado pelos donos de veículos, mas deixou de ser obrigatório e está suspenso desde 2021. Trata-se de uma matéria que tem grande alcance social, pois são milhares de brasileiros vítimas de acidentes com danos pessoais causados por veículos, que estariam sob o risco de ver interrompida a proteção justa e social proporcionada pelo seguro DPVAT. Atividades complementares ao ensino, como exposições, feiras ou mostras de ciências, passam a ser consideradas despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino. De acordo com proposta também aprovada nesta quarta-feira, a alteração na Lei de Diretrizes e Bases da Educação insere os recursos para essas atividades no orçamento. Pensando, sobretudo, numa escola mais ampla, com tempo integral, que o aluno possa ter atividades ligadas à ciência, a feiras de cultura, à literatura, a teatro, essas atividades entrarem dentro do rol de despesas da educação. Os senadores ainda aprovaram proposta que inclui reboques e outros veículos não automotores no crime de adulteração de chassis. O receptador e o armazenador do veículo também serão penalizados. E as penas aumentadas, se o crime for para fins comerciais ou industriais. É um projeto importante para o combate ao roubo de carga, porque além da adulteração e da remarcação, no caso chassi, de veículos, ele passa a criminalizar a supressão de sinal identificador. A redação proposta deixa claro que as condutas de adulteração não se restringem ao chassi. Ao contrário, podem recair sobre o monobloco do veículo, o motor ou a placa de identificação do veículo automotor. E também se aplicam ao reboque, que muitas vezes são ou semi-reboque ou suas combinações que são utilizados dentro do processo de roubo de carga. Os senadores ainda aprovaram outros 2 projetos. Um reconhece as festas juninas como manifestação da cultura nacional. O outro declara Ayrton Senna patrono do esporte brasileiro. Requerimentos também foram aprovados. Eles tratam da realização de sessão especial para comemorar o Dia Mundial de Luta contra o Câncer, transformação de cargos no âmbito do Ministério Público da União, além do desarquivamento de propostas. E logo mais às 11 horas está prevista a sessão deliberativa no plenário do Senado. Na pauta está o projeto que cria a campanha Janeiro Branco, dedicada à promoção da saúde mental. Pessoas condenadas em segunda instância em alguns tipos de crime não poderão participar de licitações, segundo o projeto aprovado nesta quarta-feira pela Comissão de Constituição e Justiça, em primeiro turno. O projeto apresentado pelo senador Marcos Duval e relatado pelo senador Esperidião Amin muda a lei de licitações para estabelecer que a administração pública não poderá contratar pessoas condenadas em segunda instância por crimes hediondos, tráfico de drogas, violência doméstica e familiar contra mulheres, crimes contra crianças e adolescentes e contra a administração pública. O texto provocou muita polêmica. Nós estamos aqui, salvo o melhor juízo, evidentemente, produzindo algo que é inconstitucional, simplesmente por isso. Se fosse respeitado o trânsito em julgado, para que prevalecesse a preocupação do
senador autor Marcos Duval, perfeito, contaria com o meu voto. Mas da forma como está, as minhas desculpas. A presunção da inocência que está consagrada no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, deve ser reconhecida como uma regra e interpretada com recurso da metodologia análoga a uma redução de finalidade, ou seja, quanto àquele processo penal. A pessoa não será presa enquanto não. Mas os efeitos extra processo penal, que é o caso de participação numa licitação, de contratação, de merecer a confiança para ser um preposto do serviço público, isto pode ser estendido. E discussões acaloradas. Qual o valor de uma pessoa que fica preso 580 dias ilegalmente? Blindar também de criminalidade, eu quero aqui fazer uma ressalva, senhor presidente. É um juiz utilizar instrumento processual para levantar sigilo de uma presidente. É interferir diretamente na eleição de quem estava na frente de um processo eleitoral. É ficar em conluio com o Ministério Público, conduzindo... Questão de ordem, presidente. Estamos discutindo o projeto ou estamos só fazendo ofensas pessoais? O senhor vai... Isso tem relevância, porque o senhor foi diretamente responsável. Falar em corrupção, a corrupção é isso que o senhor fez. O senhor não soube se portar como juiz. O senhor violou o que é principal. Eu fui eleito como senador para defender as pautas. Eu não vim aqui discutir Operação Lava Jato. Agora, eu repudio as palavras ofensivas de Vossa Excelência contra a minha pessoa. A proposta acabou aprovada com 17 votos favoráveis e 5 contrários e será analisada em turno suplementar. A comissão aprovou também 2 projetos com o tema da violência doméstica. Um impede a guarda compartilhada nessa situação. Outro estabelece segredo de justiça nos processos, mas o nome do agressor poderá ser divulgado. Outro projeto aprovado pelos senadores aumenta as penas para crimes de discriminação, falta de assistência, abandono e exposição a perigo contra idosos. A Comissão Temporária sobre a Situação dos Yanomamis ouviu ontem representantes do Poder Executivo que afirmam que a crise humanitária foi causada pelo garimpo. E como vimos na agenda, o debate continua hoje às 9 horas, desta vez com representantes do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério de Minas e Energia e do IBAMA. Os convidados da audiência pública vieram apresentar aos senadores a visão do Poder Executivo sobre a situação dos Yanomamis. O representante do recém-criado Ministério dos Povos Indígenas lembrou que a crise na terra Yanomami não é nova e que a responsabilidade pela situação ter chegado no ponto em que está é compartilhada. É um pouco dessa lógica que nós, Ministério dos Povos Indígenas, estamos iniciando um trabalho para realmente atentar e chamar os outros ministérios de paz para suas atribuições vinculadas aos povos indígenas. A gente costuma ver que muitas das pautas vinculadas aos povos indígenas é atribuído somente à União, e a gente sabe que as responsabilidades são da União, grande parte delas, mas também são compartilhadas em diferentes passos, mas também temos atribuições, sim, dos municípios e dos estados nessas situações também. Então, se a gente chegou à situação onde está, é uma responsabilidade compartilhada também, não somente da União, do estado, do município, mas ela também é compartilhada nesse sentido, né, da grave situação da terra indígena Yanomami. Para a presidente da Fundação Nacional do Índio, não há dúvidas sobre a causa da crise, que é provocada pela invasão das terras Yanomamis por garimpeiros. A origem dessa crise é pública e notória, que todo o Estado brasileiro presenciou e viu os ataques de presença de invasores e a ausência efetiva do Estado. O que nós vimos esses últimos tempos foram o ataque de garimpeiros, né, ali, a presença de algumas operações da Polícia Federal que constataram o aumento de invasões à terra indígena e também sobre
o aumento da área de garimpo. Consequentemente, esse aumento da invasão, aumento da exploração dos recursos naturais e justamente somou a ausência efetiva de uma presença mais rápida que pudesse dar resposta, veio chegar a essa crise que nós hoje estamos tratando aqui. A maior parte dos óbitos que foram notificados no território Yanomami tem uma relação direta com a presença dos mais de 20 mil garimpeiros naquele território que contribuíram com a contaminação das águas, afastando animais, contaminando peixes e levando um cenário de caos, de insegurança alimentar, uma crise que é humanitária, uma crise também que é sanitária naquele território. Essa atuação garimpeira naquela região, ela também está associada ao crime organizado, a grupos armados no território. Eu não posso tratar aqui, como foi colocado, simplesmente de um trabalhador do garimpo. Quando as pessoas estão armadas, coagindo, ameaçando, é uma situação realmente bem delicada. A gente precisa ver quem está por trás de tudo isso, né? Quando nós tivemos na Polícia Federal, você estava lá conosco, ele apresentou um volume milionário de desvio por conta da falta do rastreamento do ouro e, portanto, dessa comercialização do ouro, né? E eu fiquei estarrecida com a quantidade de dinheiro que é movimentado, ou seja, não é qualquer pessoa. E a pergunta é, quem está por trás de tudo isso? Depois que o ouro é extraído, não dá para saber de onde ele veio, mas a Comissão sobre a Situação Yanomami vai realizar uma audiência pública para debater se já existe tecnologia para rastrear onde o ouro foi minerado, possivelmente usando a maior e mais complexa infraestrutura científica do país, o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron. O assunto é os potenciais usos do síncrotron, que é o Sirius, né, para rastreabilidade do ouro, assinatura do ouro. Lembra que falou sobre isso? A gente tem que saber de onde vem o ouro. Eu sei que é uma questão que o pessoal tem tentado, mas a gente tem tecnologia para trabalhar com isso. E o Sirius pode ajudar muito para fazer um traçador estratégico de onde vem esse ouro, para acabar com essa ideia de o ouro vem de qualquer lugar, é aceito. Responsável por ações de saúde e saneamento básico nos pequenos municípios, a FUNASA foi extinta por uma medida provisória de janeiro deste ano. As atribuições da fundação foram repassadas para 2 ministérios. Ao longo de mais de 3 décadas, a FUNASA foi uma entidade de administração indireta, vinculada ao Ministério da Saúde. A fundação executou ações de saneamento básico e saúde em pequenos municípios com recursos financiados pelo orçamento da União. Uma medida provisória editada pelo presidente Lula em 2 de janeiro deste ano extinguiu o órgão e repassou suas atribuições para os Ministérios da Saúde e das Cidades. Uma audiência pública na Comissão de Infraestrutura colocou em debate os prós e contras da MP. A FUNASA ela é uma fundação responsável por promover ações de saneamento básico, principalmente em áreas rurais e comunidades tradicionais, como quilombolas, assentamentos de reforma agrária, comunidades extrativistas e populações ribeirinhas. Ao longo dos anos, essa instituição se destacou no apoio técnico aos estados e municípios, desempenhando um papel fundamental no fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Convidados, representantes do governo defenderam a proposta, argumentando a necessidade de maior eficiência administrativa. A estratégia da FUNASA para enfrentar o cenário de escassez de recursos orçamentários podia colocar em risco o cumprimento das metas do Plano SAB em si, que são de universalização do acesso à água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos, drenagem, enfim. A avaliação de forma precária os benefícios trazidos pelos instrumentos de repasse e o modelo operacional adotado pela FUNASA não tinha sustentabilidade econômica. Esses são apontamentos dos relatórios do Tribunal de Contas da União. As competências na área de saúde que vinham sendo desenvolvidas pela FUNASA e certamente foram desenvolvidas com muito êxito em alguns momentos aí da história da FUNASA, elas já vinham sendo deslocadas para os municípios. A maior parte, por exemplo, das atribuições vinham sendo feitas, das ações na área de saúde vinham sendo feitas por meio de convênios com municípios. E que, nessa transferência de competências para o Ministério da Saúde, é de interesse do Ministério da Saúde receber os servidores da FUNASA da melhor maneira possível. Por outro lado, servidores da Fundação não concordam com a medida provisória e se queixam do prazo e do tratamento recebido. Nós estamos sendo obrigados a sair de nossas mesas aqui. Nós estamos sofrendo assédio.
Em relação às disposições que constam na portaria que transfere os servidores a partir do dia 6 de abril para os outros ministérios, ela está desrespeitando, inclusive, um parágrafo da Lei 8.112. Foi dito ontem aos colegas que a gente não vai ter os 30 dias de praxe numa redistribuição. Nós vamos ter que arrumar a gaveta e sair correndo, como se párias fôssemos. Nosso desejo é que o próprio Poder Executivo, diante desse debate franco e enriquecedor que a gente está tendo, ele possa verificar que a extinção da FUNASA não é a melhor solução para o saneamento básico e que ele mesmo promova a revogação da medida provisória, retorne. Mas caso não aconteça isso, nós gostaríamos, desejamos que o Congresso Nacional, que é a Casa do Povo, convencido de que a existência e o fortalecimento da FUNASA é a melhor opção para a política pública, que o Congresso possa rejeitar a medida provisória o quanto antes, não por insurgência ao governo, mas porque esse seria a forma de cumprir um único objetivo, que é levar as populações mais vulnerabilizadas uma das necessidades mais fundamentais do ser humano, que é o saneamento básico. Autorizações para funcionamento de rádios comunitárias e benefício ao empregado que é pai ou mãe de filho com deficiência. Projetos aprovados em outras comissões do Senado nesta quarta-feira. Na Comissão de Assuntos Sociais, os senadores aprovaram um projeto que muda a consolidação das leis do trabalho, CLT, para determinar que o empregado que tenha filho com deficiência terá direito a fazer coincidir suas férias com as férias escolares do filho. O parecer considerou que é mais uma forma de a empresa atender à função social, como está dito na Constituição. O objetivo de alcançar o sucesso financeiro de uma empresa só será legítimo quando ela cumpre seu papel de geradora de empregos e assegura aos seus colaboradores a existência digna. E atende a antiga reivindicação daqueles trabalhadores que têm em sua família filhos com deficiência e necessitam que suas férias coincidam com as férias escolares deles, para que possam dispensar-lhes um cuidado especial durante esse período. Já na Comissão de Ciência e Tecnologia, foram aprovados projetos de autorização de funcionamento de emissoras de rádios comunitárias localizadas em Dom Aquino e Nova Ubiratã, em Mato Grosso, e em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. A CCT também aprovou a realização de 2 audiências públicas, uma para discutir incentivos para a adoção de veículos elétricos no Brasil e outra para debater a regulamentação dos esportes eletrônicos. A Comissão de Direitos Humanos realizou nesta quarta-feira uma audiência pública para debater o trabalho análogo à escravidão e à expropriação das terras onde se localizou o crime. Essa foi a primeira de uma série de audiências para debater o tema. A proposta, que prevê a desapropriação de terras onde for comprovado o uso de mão de obra escrava e de condições análogas à escravidão, pretende regulamentar a emenda à Constituição de 2014, que já prevê expropriação de terra, mas ainda não foi regulamentada. O projeto é de 2019, mas os recentes casos de resgates de pessoas do trabalho escravo trouxe o tema novamente para o centro dos debates. Já foi flagrado no ano passado, por exemplo, um trabalhador que recebeu um tiro na cabeça ao fugir de trabalho escravo em uma fazenda, né? Tivemos também o recente caso das vinícolas, em que trabalhadores eram submetidos à submissão à servidão por dívidas e a alojamentos extremamente degradantes, né? Superlotados, com odor fétido, sem nenhuma higiene. Tivemos casos de trabalhadores alojados em barracos de lona, bebendo água de riachos, casos de trabalhadores que eram alimentados com iogurtes estragados em fazenda de suínos e obrigados a trabalhar em um ambiente fétido sem nenhum equipamento de proteção. Segundo a representante do Conectas Direitos Humanos, só nos 3 primeiros meses do ano já foram realizados 900 resgates. Ela lembrou que a origem do trabalho escravo está na pobreza, no desaparecimento dos postos de trabalho e do enfraquecimento da proteção social. E informou que entre 2008 e 2019, menos de 5% dos denunciados foram punidos. O que revela que os magistrados do trabalho continuam apegados ao conceito colonial, não tendo incorporado uma noção de escravidão como violação à dignidade da pessoa humana.
É evidente que o nosso sistema de justiça tem relutado em atribuir às vítimas a sua necessária relevância e é conservador em reconhecer e validar indenizações justas o suficientes para promover a alteração coercitiva do comportamento dos perpetradores. A média do que um trabalhador recebe por ter sua dignidade violada em um dos crimes mais antigos e bárbaros da humanidade não chega, por vezes, ao valor do que é recebido como indenização por um atraso de voo ou pela entrega de um produto. A realidade é que o trabalho escravo no Brasil compensa. A partir do momento em que há uma mora, do Legislativo em relação à regulamentação do artigo 243, o Estado brasileiro continua perpetuando uma cultura institucional de conivência com a negação da condição humana de expressiva parcela dos seus cidadãos. Precisamos avançar para que haja um marco regulatório de empresas e direitos humanos que preveja o dever de diligência das empresas em relação às cadeias de valor e, portanto, em relação às empresas que prestam serviços de maneira terceirizada. O projeto de autoria do senador Randolfo Rodrigues estabelece quais são as condições análogas à escravidão, como, por exemplo, o trabalho forçado, a servidão por dívida, jornadas exaustivas e o trabalho degradante. A terra só poderá ser expropriada após o trânsito em julgado da sentença condenatória e ela será destinada à reforma agrária e a programas de moradia popular. Um projeto que será votado no dia 12. Já foi pedido vista, repito, e isso foi um entendimento com todos os senadores dessa comissão. E a violência política contra a mulher foi tema de outra audiência pública nesta quarta-feira na Comissão de Direitos Humanos. A Comissão de Direitos Humanos reuniu senadoras, vereadoras, procuradoras municipais e representantes do governo e de instituições ligadas à defesa da mulher para discutir a violência política contra a mulher e como o Poder Legislativo pode atuar para essa proteção. É importante que a gente fale da violência contra nós mulheres com todos, com toda a sociedade, porque isso não é assunto só de mulher. A mulher sofre a violência, mas o assunto não é só nosso. Muitas vezes nós não defendemos nossos direitos por ter desconhecimento daquilo que nós temos em nosso poder e em nosso favor para essa defesa. Enquanto nós não tivermos uma garantia de cadeiras femininas dentro de diretórios municipais, estaduais e nacionais, nós nunca teremos condições de apitar absolutamente nada dentro de uma campanha eleitoral. O Senado apresentou as ações que têm sido desenvolvidas em defesa da mulher e como a Casa está estruturada para avançar nesse tema. O Senado tem uma série de estruturas. Uma das estruturas é a liderança da bancada feminina para poder fazer parte de todos os aspectos da vida legislativa. E por que isso é muito importante? Porque, às vezes, se monta a pauta ou se faz análise a partir de projetos sem a visão da mulher. Como é importante a gente estar nesse espaço para mostrar para tantas outras que esse espaço é nosso, e que vocês podem estar nele. A senadora Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, foi eleita nesta quarta-feira líder da bancada feminina. A parlamentar foi a primeira mulher a ser eleita senadora naquele estado. A senadora Daniela Ribeiro entra no lugar da senadora Elisiane Gama, que foi líder no último ano. A eleição aconteceu durante reunião da bancada feminina no Senado. A liderança é rotativa e conta com estrutura e prerrogativas de líderes de partido ou bloco parlamentar, como participar do colégio de líderes, orientar votações e ter a preferência no uso da palavra. A iniciativa se insere no processo de fortalecimento da atuação do movimento das mulheres para obter igualdade de gênero na política. O entendimento é de priorizarmos o fortalecimento da liderança da bancada feminina, através inclusive da participação e levando também efetivamente algumas reuniões da bancada nos estados do país, até para que a população conheça bem o trabalho da bancada feminina, nesse sentido fortalecer as mulheres, fortalecer aquelas que estão na atuação ou mesmo que estão pensando em entrar na política partidária. Também é óbvio que a questão de temas como a violência
política contra a mulher, violência contra a mulher, são temas que são de defesa, né, e que são muito caros para nós, no sentido de combatermos e defendermos. A senadora Elisiane Gama falou sobre a experiência na liderança. Eu tive durante todo o ano de 2022 e esse pouquinho de 2023, né, trabalhando as pautas femininas, nós conseguimos avançar aí em várias áreas no combate à violência contra a mulher, na defesa e proteção da família, não é, no combate à violência doméstica. Inclusive, hoje ainda pela manhã já relatei projetos na CCJ, projetos de homens e de mulheres, mas com o objetivo básico que é o combate à violência contra a mulher. Então foi um ano muito importante e hoje me sucede a Daniela, que é uma grande amiga, e eu tenho plena convicção que a Daniela fará um grande trabalho como líder da bancada feminina do Senado Federal. O Senado instalou nesta quarta-feira 3 grupos parlamentares. No grupo Brasil-Guiana, Chico Rodrigues foi eleito presidente e Flávio Bolsonaro vice. No grupo Brasil-Venezuela, Chico Rodrigues foi eleito presidente e Damares Alves vice. Já no grupo Brasil-Cazaquistão, o presidente eleito foi novamente Chico Rodrigues, com Jacques Wagner de vice. O vice-presidente do Senado recebeu nesta quarta-feira parlamentares britânicos que estão fazendo uma visita ao Congresso Nacional. O objetivo é trocar experiências sobre a atuação parlamentar e discutir temas como meio ambiente e democracia. Os parlamentares britânicos foram recebidos nesta quarta-feira pelo vice-presidente do Senado, veneziano Vital do Rego. O senador explicou detalhes do processo legislativo brasileiro e do funcionamento do Senado e também destacou o esforço do Brasil no campo das energias renováveis e no fortalecimento da democracia. O grupo faz parte da União Interparlamentar, uma organização internacional criada para fortalecer contatos entre membros do Poder Legislativo de diversos países. Eu sempre louvo essas iniciativas que nos permitem ainda mais aproximarmos-nos de mundos diferentes, de culturas diferentes, de realidades diferentes e sob o ponto de vista político, funcional. Então, o Senado Federal fica feliz, lisonjeado com a visita dos nossos pares britânicos, com a certeza de que será longeva essa relação, não apenas com a Grã-Bretanha, mas com outros parlamentos mundiais. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia, continue sintonizado aqui na TV Senado.